A plenitude do caminho estreito. Capítulo 25. Não retroceda no caminho. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus, em toda a sua história, nunca desejou que o homem viesse a retroceder. Podemos ver que aquele que volta atrás no seu caminho acaba por perder a sua alma e a sua salvação. Judas foi um exemplo de alguém que caminhou com Jesus. Ele era um escolhido, um dos 12 discípulos. Foi companheiro durante a sua trajetória, mas, mesmo andando com o Mestre, se alimentando de sua palavra diariamente, veio a ser o seu traidor, entregando o amigo aos soldados por apenas 30 moedas de prata. Após tê-lo entregado aos seus captores, entrou em um grande desespero, enforcando-se, segundo nos contam as Sagradas Escrituras. Judas experimentou da presença de Jesus, participou também da ceia do Senhor, mas mesmo assim retrocedeu no meio do caminho. E aos que retrocedem, neles não se compraz a minha alma, disse o Senhor. Muitas pessoas aceitam Cristo, provam do seu Espírito, mas em algum momento de suas vidas querem desistir de tudo o que fizeram, do que viveram e do que aprenderam. Quando os filhos de Israel estavam a ponto de retroceder e queriam certamente voltar ao Egito, Moisés foi ao encontro de Deus e orou, perguntando: E agora, Senhor, o que farei para este povo que não quer parar de murmurar? Então Deus disse: Diga ao povo que marche, que avance. E assim seguiram eles em frente naquela grande jornada pelo deserto. Quantas vezes Deus nos livra da escravidão do pecado e quando estamos quase tomando posse de nossa vitória, pensamos em voltar atrás? Isso acontece porque nos deixamos levar pelo nosso medo e sempre antes da vitória virá a tempestade. Mas é ali neste momento que devemos nos manter firmes no propósito do Senhor, firmados na rocha e avançando em direção à bênção do Senhor. Retroceder significa voltar atrás, recuar, e essa com certeza não é a vontade do Senhor nosso Deus. Ele quer que avancemos em nossa caminhada, prossigamos no seu caminho, mesmo se a estrada parecer longa. O importante é o nosso destino, a nossa chegada. Devemos marchar. Na Bíblia podemos ver a história de uma mulher, uma personagem do Antigo Testamento, que ficou conhecida por ter sido transformada em uma estátua de sal. A Bíblia não descreve o seu nome, apenas a conhecemos como a mulher de Ló. Ló era sobrinho do patriarca Abraão, e esta passagem é descrita no livro de Gênesis. Essa mulher, que era a mãe de 2 moças, é o exemplo do que acontece com quem olha para trás na caminhada. Ela se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência a Deus. A Bíblia relata que 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando na cidade, foram recebidos por Ló. O objetivo dos anjos era avisar a Ló e a sua família sobre a destruição da cidade. Os anjos pediram que Ló saísse de lá com a sua família para que se salvassem. E disseram para sair com determinação, pois não poderiam olhar para trás nem parar no caminho. A história nos conta que Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e toda aquela campina foi destruída. Foi neste ponto que a mulher de Ló olhou para trás, transformando-se em uma estátua de sal. Até hoje, se você for visitar o local, haverá olhando na direção daquele lugar. Ela desobedeceu a ordem expressa pelo Senhor.
ela preferiu deixar de olhar para frente e contemplar a salvação de sua vida para olhar para trás e contemplar a destruição e a morte. Olhou para trás, sentindo pena do que havia deixado, seus bens e pertences, seus animais, e apegando-se ao que tinha, olhou com tristeza e saudade para aquela cena, e isso provocou a sua própria destruição. Algumas pessoas são libertas dos seus vícios e vão para Cristo, mas em algum momento sentem saudade das coisas passadas e, olhando para trás, caem novamente. A palavra é bem clara quando nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló, aquela que olhou para trás. A mulher de Ló era uma mulher rica e certamente se acostumara a viver naquela cidade no meio dos pecados. Nessa história, Jesus está nos lembrando de que aqueles que olham para trás ficam paralisados, impossibilitados de avançar. Quantos cristãos estão olhando para trás ou estão neste momento paralisados no mesmo lugar há anos e não conseguem avançar em seu caminho? Estão com seus corações endurecidos, apegados ao que passou. Aquele que não avança torna-se uma estátua sem serventia alguma, a não ser como poleiro de pássaros. Não fique preso às coisas do mundo. Seja liberto do que te paralisa, te para. Olhe para frente e não retroceda. Deus tem grandes milagres para você. Esqueça das coisas passadas. Não se prenda mais às coisas das quais Deus já o libertou. Chega de olhar somente para trás, para aquilo que poderia ter sido e não foi. Seu futuro é bem maior do que o seu passado. É momento de viver uma nova história. Não queira ser como esta mulher que não soube ter esperança no que Deus daria, que não deixou que Deus a salvasse, que morreu por não querer obedecer e agir pela fé. O que Deus tem para o seu futuro vai muito além do que você conquistou no passado. Ele tem uma nova vida para você. Se desprenda do seu passado e comece então a viver tudo que lhe traz esperança.